Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento. Transportadora Colatinense. Leva e traz sua carga com segurança e rapidez. Bom dia. A crise econômica vem mudando os planos de muita gente e isso inclui até governos estaduais. O governo do Espírito Santo, por exemplo, já não pode mais colocar em prática tudo o que planejou para esse ano. O governo esperava arrecadar uma quantia e acabou arrecadando menos. Agora vai ser obrigado a rever projetos. Projetos, por exemplo, hoje o governo realiza um seminário para decidir o que, de fato, vai cortar. O secretário de Planejamento e Ações Estratégicas, Luiz Paulo Veloso Lucas, comanda o seminário e é o nosso entrevistado no final do programa. E essa notícia de falta de dinheiro com certeza deve trazer uma preocupação a mais para os diretores de hospitais. Até agora não mudou nada a situação dos hospitais. O dinheiro continua chegando defasado e atrasado. E agora ainda surgiu um outro problema. O governo do estado reduziu em 40% o pagamento dos serviços de ambulatório e pronto-socorro. A situação já estava ruim e ficou péssima. Quem vai falar para a gente sobre essa situação é o presidente da Associação dos Hospitais do Espírito Santo, médico Abrantes Araújo. A associação já publicou 2 notas nos jornais pedindo explicações do secretário Luiz Alberto Tavares. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos primeiro às manchetes mais importantes do jornal A Gazeta de hoje. A principal manchete do jornal de hoje: empresários tentam isolar a crise. Mais de 1.000 empresários e banqueiros homenagearam ontem em São Paulo o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, e manifestaram claramente o seu desejo de isolar a crise que atravessa o país. Em destaque também no jornal de hoje que Vitória garante o Flamengo na final do Brasileiro. Juiz manda sequestrar bens do bispo Edir Macedo. CIP apura inflação de 22,4% em junho. Meteorologia prevê que frio ficará no estado até amanhã. E ainda, assassino foge de micro-ônibus da detenção. Pois é, as finais do futebol vêm mostrando que aqui no Brasil o esporte continua forte, muito forte, mas só do campo para dentro. As últimas rendas, os últimos jogos, provam que a força do esporte ainda é grande, mas os dirigentes são de uma incompetência que irrita. Esse é o comentário de Álvaro José Silva, na página de esportes. Álvaro fala que essa nova revoada de craques para a Europa a preço de banana são mal terrível para o futebol. Agora estão indo Bebeto, Valdeir, Mauro Silva e outros. E conclui, não há mais quem consiga suportar isso. Agora, a previsão do tempo. A chuva e o frio vão continuar. A previsão do Departamento Nacional de Meteorologia é de tempo nublado, com chuva e temperatura baixa em todo o Espírito Santo. Aqui em Vitória choveu a noite inteira e continua chovendo agora de manhã. E por causa do mau tempo, o aeroporto de Vitória amanheceu operando por instrumento, mas por enquanto nenhum voo foi cancelado. A Polícia Militar vai assinar ponto nas escolas. Os detalhes vocês vão saber ainda no Bom Dia de hoje. Depois dos comerciais a gente volta. São 7h35. Depois de muitas promessas, pelo visto, finalmente a praia de Camburi começa a ser recuperada. A praia está sendo destruída pela erosão e agora a prefeitura já tem dinheiro para as obras. O dinheiro foi repassado ontem por convênio pela Companhia Vale do Rio Doce. São 3 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. A prefeitura começa a recuperação da praia no mês que vem. E de Pires na mão, o secretário de Saúde, Luiz Alberto Tavares, embarca amanhã para Brasília. Ele vai tentar a liberação de 3 bilhões e 500 milhões de cruzeiros no Ministério da Saúde. O O dinheiro é referente aos atendimentos ambulatoriais feitos em maio pelos hospitais do estado.
O INAMP reteve o dinheiro porque o Estado gastou mais do que permite o Ministério da Saúde. Essa questão é grave e a Associação dos Hospitais do Espírito Santo já colocou notas nos jornais pedindo audiência com o secretário da Saúde. O presidente da associação, Abrantes Araújo, é nosso entrevistado aqui ao vivo no estúdio do Bom Dia. Ele acusa a redução em 40% do pagamento dos serviços de ambulatório e pronto-socorro. Doutor Abrantes, bom dia para o senhor. Bom dia. Doutor Abrantes, quem é que está reduzindo? É o governo do Estado ou é o governo federal? Eu acho que o programa Bom Dia Espírito Santo foi muito feliz quando disse que nada mudou na saúde. É a manchete primeira a ser falada aqui hoje. Na verdade, houve uma redução de 40% em virtude das coberturas ambulatoriais encaminhadas também pelos hospitais públicos. Então, em Brasília, pensou-se que tivesse havido um incremento no atendimento e se cortou linearmente em 40%, atingindo todos os hospitais, tanto os públicos quanto os privados. A diferença é que o hospital privado não tem de onde tirar recursos. Por isso, a solicitação da Associação dos Hospitais para que o excelentíssimo senhor secretário vá a Brasília no sentido de liberar essa verba, porque nos preocupa sobremaneira que, além do mês de maio, nós possamos ter o mesmo problema no mês de junho e no mês de julho. Aí nós teríamos uma catástrofe no atendimento médico hospitalar de Vitória. Então é o governo federal que reduziu esse 40% ou é o governo do Estado que não está repassando? O governo federal reduziu e o governo do Estado não repassa, porque o repasse é feito pelo governo do Estado. E quais são os problemas que essa redução está acarretando? Só para você imaginar, por exemplo, nós temos hoje um valor irrisório, fico até com vergonha de dizer, que um hospital recebe o médico também 3.565 cruzeiros por uma consulta médica. Se você analisar que em cima disso você tem uma redução de 40% e ainda recebendo defasado, é simples, é puramente um problema matemático. O problema está exatamente aí. Essa semana, além da nota assinada pelos hospitais, saiu também uma posição dos hospitais do sul do Espírito Santo, do sul do estado, que estão prevendo um agravamento até o caos da situação, caso essa redução continue. É de fato grave a situação assim também no sul? A situação é muito grave. Então, por exemplo, a Associação dos Hospitais vem recomendando aos seus filiados, inclusive, que procurem formas alternativas de atendimento à população. O que é importante é que se atenda a pessoa. Nós não podemos também, em virtude, eu diria até do descaso administrativo do governo federal, e aí, no caso, atingindo o governo estadual, que simplesmente se deixe de atender. Nós somos partidários que se deva procurar alguma forma alternativa, porque quem precisa de ser atendido é a população. Bom, essa forma alternativa, hoje os jornais estão falando numa cobrança de uma taxa adicional no atendimento à população. O que seria isso? Repara, eu acho que é momento da gente começar a pensar em formas diferentes. Existem os serviços sociais que trabalham dentro dos hospitais, por exemplo, que poderiam fazer um cadastramento da população. Aquele indivíduo realmente carente, ele continuará sendo atendido como foi atendido até hoje. Aquele que pode pagar alguma coisa, ele poderia pagar. E assim, nós poderíamos prestar um serviço melhor. Eu acho que o que é importante não é imaginar que o hospital está querendo receber dinheiro. Pelo contrário, o hospital quer prestar um serviço. Para isso ele tem que ter recurso. Pois é, mas essa é uma prática que vai ser adotada? É uma prática que está em estudos e que já em alguns lugares, por exemplo, no interior do Paraná, já está sendo feito isso com bons resultados. Agora seria como? A pessoa vai lá ser atendida e paga um percentual de uma consulta de mercado? Como é que seria? Que cobrança não seria nem essa? percentual de consulta de mercado. Por exemplo, nós temos hospitais no interior que a única forma de arrecadação está representada pelo SUS. Se este hospital recebesse 3.565 cruzeiros daquele indivíduo que vai lá ser atendido, ele teria um fluxo de caixa. Ele não dependeria do governo. Aquele que não pode pagar 3.565 seria atendido da mesma maneira. Eu acho que é uma forma alternativa que a gente está colocando para a discussão. Quando é que isso vai ser oficialmente colocado? Repara, as coisas surgem assim, a gente coloca, começa a discutir, as coisas vão incrementando, até que aquilo se torne factível. E que a população comece a entender que é uma forma viável de atendimento médico.
Doutor Abrantes, a Associação dos Hospitais representa os hospitais do estado inteiro? Inteiro. Todos estão de acordo com essa ideia? É uma ideia que vem surgindo e que vem ganhando adeptos. Bem, doutor Abrantes, e por fim, né, o secretário Luiz Alberto Tavares vai para Brasília amanhã. Trazer esse dinheiro, 3 bilhões e 500 milhões, resolve o problema? Repara, não é que resolve o problema, mas pelo menos minimiza o problema. Então nós confiamos ardentemente que o senhor secretário vai resolver o problema, porque a situação é extremamente grave. Como você mesmo já disse no início do programa, nada mudou na saúde. Doutor Abrantes, muito obrigado ao senhor pela presença, pela participação aqui no estúdio do Bom Dia e também por ter colocado essa ideia de forma clara, né? Alguém vai ter que pagar para ter atendimento. IESBEM cria Casa Vida para abrigar menores com AIDS. Detalhes depois dos comerciais. Todos os prazeres da praia e do campo num só lugar. Casuar Hotel Lazer. Apartamentos com ar-condicionado e frigobar, com direito a um festival de iguarias, frutas, doces e licores à vontade. Além de toda uma infraestrutura de lazer. Financiamento de diárias completas, onde você programa as datas e os vencimentos com preço fixo. Casuar Hotel. Venha viver a fazenda de seus sonhos. Reservas pelo telefone 261-1282. É hora de hora certa. Toda hora é hora de você comprar ou vender seu dólar turismo no Banestes. Vamos à cotação do café. O mercado está em alta. Ontem a saca do Arábica 4 passou para 155 mil cruzeiros. O Arábica 7, 138 mil. Conilon 7 com até 10%, 108 mil. E o 78 com mais de 10% de broca, 98 mil cruzeiros. A arroba do boi permanece em 60 mil cruzeiros. Na Ceasa, o preço dos hortigranjeiros foi o seguinte. Tomate extra, 25 mil cruzeiros. Batata inglesa lisa, 45 mil. Batata inglesa comum, 30 mil cruzeiros. Alho nacional, 2.200. Pimentão, 15 mil. Cenoura, 10 mil cruzeiros. Repolho, 4 mil. Banana prata, 15 mil cruzeiros. Cebola, 25 mil. Vagem, 20 mil. Feijão preto, 80 mil. Chuchu, 4 mil cruzeiros. Inhame chinês, 13 mil. Quiabo, 15 mil. Couve-flor, 5 mil cruzeiros. E o ovo branco extra, 60 mil cruzeiros. As eleições municipais vão ter apenas um turno aqui no Espírito Santo. A lei só prevê o segundo turno em cidade com mais de 200 mil eleitores. No estado, nem o maior colégio eleitoral, que é Vitória, atingiu esse número. Na capital vão votar 172.315 eleitores. O segundo município em número de votantes é Vila Velha, com 155.980 eleitores. Cariacica vem logo atrás com 152.074 eleitores. Os dados foram divulgados ontem pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. O governador Albino Azeredo continua criando expectativas sobre quem vai apoiar nas eleições municipais. Hoje cedo, o governador volta a se reunir com auxiliares mais chegados para analisar o quadro da sucessão no interior. Existem informações de que ainda precisam ser contornadas algumas dificuldades. De qualquer forma, o governador prometeu ontem que divulga quem vai apoiar até o final dessa semana. Os professores do estado fazem uma assembleia daqui a pouco, às 9 horas, no ginásio do Clube Álvares Cabral. Eles já estão parados há 52 dias e decidem hoje se o movimento continua ou não. Os professores não vão ter nenhuma proposta nova do governo para analisar. O governo garante que já deu tudo o que podia e está apelando para que os professores voltem ao trabalho. E a partir da semana que vem, a Polícia Militar vai assinar ponto nas escolas. A PM vai implantar um projeto para dar maior segurança às escolas e a assinatura do ponto vai ser uma forma de marcar presença e também provocar uma integração maior entre os policiais, funcionários e alunos. Ainda essa semana, a polícia vai escolher em que escolas pretende atuar. E a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino chega hoje à Vitória. O time vem realizar uma série de treinamentos para as Olimpíadas de Barcelona. Os treinos começam amanhã no ginásio do Álvares Cabral. A Seleção Brasileira de Vôlei fica no Espírito Santo até o dia 15, quarta-feira da semana que vem.
A equipe desembarca em Vitória hoje à noite. É preocupante o número de casos de AIDS entre menores de rua. Agora, além do abandono, essas crianças têm que enfrentar uma doença grave e o preconceito. Para ajudar os menores portadores do vírus da AIDS, o IESBEM vai criar a Casa Vida. Thelma Scarpini. Para evitar o aumento da discriminação, o IESBEM prefere não divulgar os números da AIDS entre menores de rua. O IESBEM garante que os casos de AIDS entre menores ainda não assustam, mas preocupam porque podem aumentar. Por causa disso, o IESBEM estará implantando dentro de 60 dias um projeto de atendimento a esses menores. O projeto é o Casa Vida. Como vai funcionar o Casa Vida? Olha, o Casa Vida faz parte de um programa global que está sendo desenvolvido entre o IESBEM e a Secretaria de Saúde no sentido de atender os meninos que são portadores do vírus da AIDS. O projeto passa pelo atendimento preventivo, pelo atendimento médico ambulatorial e, por fim, a Casa Vida, que é destinada àqueles meninos que não têm onde morar e que são portadores do vírus da AIDS. Agora, que tipo de atendimento esses menores vão ter na Casa Vida? Na Casa Vida vai ser um atendimento global, em que eles terão assistência psicológica, assistência social, todo o programa de alimentação, de lazer, de atividades, de terapia, enfim, um atendimento médico ambulatorial também, sendo que todo esse trabalho será efetuado em conjunto pela Secretaria de Saúde e pelo IESBEM. O que nos preocupa hoje, inclusive, é antecipar o problema, porque os outros estados estão vivendo com mais gravidade esse problema. Por isso, nós vamos implantar a primeira casa e serão implantadas quantas casas forem necessárias se houver demanda para isso. A primeira Casa Vida vai funcionar aonde? Olha, o local está sendo viabilizado agora. Esse local não vai ser divulgado enquanto um projeto de atendimento a pessoas portadoras de idade, justamente para evitar a discriminação. Nós queremos dar a esses meninos uma condição de vida tranquila, sem discriminação, onde eles possam conviver com dignidade com essa doença. A primeira Casa Vida começa a funcionar dentro de 60 dias. O governo não arrecada o esperado e é obrigado a adiar projetos. É o nosso assunto depois dos comerciais. Todos os secretários de governo e também presidentes de algumas empresas estarão reunidos a partir das 8 horas da manhã de hoje. A questão é orçamento, o que arrecadou e o que foi planejado. O secretário de Planejamento e Ações Estratégicas, Luiz Paulo Veloso Lucas, é o nosso entrevistado aqui no Bom Dia. Doutor Luiz Paulo, bom dia para o senhor. Bom dia. E, secretário, eu queria que o senhor colocasse de forma clara para a gente que história é essa. O governo esperava arrecadar um tanto e não arrecadou e vai ter que refazer planos. É exato isso ou não? Beato, eu acho que todo mundo sabe, qualquer dono de casa sabe a dificuldade de fazer um orçamento. Significa prever o que vai arrecadar e prever o que vai gastar. Ao longo do período, é importante que se façam revisões de maneira que a gente possa estabelecer prioridades. Uma coisa que o governador Albuino tem sempre insistido é que os nossos problemas, os projetos e os problemas são maiores que as nossas disponibilidades de recursos, né? Nós precisamos ser muito seletivos, estabelecer com critérios prioridades e buscar parcerias, buscar captar projetos, captar recursos através de projetos no exterior, buscar parceria com o governo federal, com o setor privado, sem preconceito, para que a gente possa fazer os projetos que a população espera. O senhor está sendo divulgado aí uma revisão de investimentos de mais de 70%, 77%. Esse número bate realmente? Esses números foram divulgados precipitadamente, são números muito preliminares e nós vamos fazer um esforço muito grande no sentido de adequar as disponibilidades de investimento com recursos próprios, com captação de outros recursos externos e de melhorar também a arrecadação, fazer um esforço de combate à sonegação, né? O governador sugeriu uma ideia de fazer o orçamento que hoje é feito regionalmente apenas do lado da despesa, ser feito regionalmente também do lado da receita, de maneira que a gente saiba também as regiões onde existe mais sonegação, onde existe menos sonegação, então a gente possa envolver a população no esforço de arrecadação, envolver os municípios, envolver a opinião pública. O Estado não está acima da sociedade, nem ele emite dinheiro. Nós gastamos o que arrecadamos dentro das prioridades que nós entendemos que são as prioridades da população. Secretário, mas o orçamento é feito com uma previsão, né? Você orça o que vai gastar para o ano seguinte. As informações que nós temos é que esse orçamento foi superestimado e aprovado na Assembleia Legislativa, sim. Essa informação é correta? Por exemplo, o governo esperava arrecadar 700 bilhões e só arrecadou 100?
Quando você tem uma inflação de 20% em ascensão, né, os orçamentos hoje, não apenas do governo do Estado, do Espírito Santo, mas de todos os estados e da União também, eles são, na verdade, uma peça autorizativa. Você não pode gastar nada que não esteja dentro do orçamento. Mas ao longo do ano, você precisa sempre de créditos suplementares, porque a inflação ela come aquele orçamento que foi orçado em cruzeiros correntes, não sem indexadores, sem moeda constante. Então é por isso que as formas de organizar o gasto público hoje são formas muito precárias. Primeiro, por causa da inflação. Segundo, por causa da desorganização mesmo que existe no setor público. Essas peças, como orçamento, como planos, via de regra, são muito primárias, muito defasadas. Sim, secretário, mas é fato, ou pelo menos é correto o que nós estamos pensando, que o Estado teria que ter arrecadado 700, arrecadou 100? Olha, eu acho que nesse primeiro semestre, o que o governo, inclusive, tem divulgado insistentemente, especialmente nos episódios relacionados com greves e reivindicações de aumento salarial, é que nós precisamos, o peso da folha salarial nos gastos totais do Estado é muito alto. No ano passado, ficou em torno de 61%, no primeiro semestre ficou bastante superior a isso, comprometendo recursos para investimento. Então nós precisamos fazer um esforço muito grande para reduzir a pressão, a presença, a participação da folha como um todo nos sistemas globais. Precisamos fazer um esforço muito grande na área de custeio. O Estado tem como reduzir custeio para ampliar a capacidade de investimento com recursos próprios. Mas eu insisto na pergunta, secretário, o Estado arrecadou muito menos do que previa? Olha, a questão é que nesse primeiro semestre a arrecadação na Fazenda é a área que pode falar melhor para você sobre o comportamento da arrecadação. Eu estou pensando mais sobre o segundo semestre, o ano que vem e daqui até o final do governo. Eu estou pensando em como que a gente vai aumentar a arrecadação, combater a sonegação, captar recursos adicionais para realizar os projetos do governo. Então qual a razão, secretário, de juntar todo o secretariado do governo agora, nesse momento? Não é para discutir o passado, né, Abel? É para discutir o futuro. Discutir o que nós precisamos fazer. A arrecadação passada já foi gasta. Nós temos que falar na arrecadação futura, na não sonegação futura, na captação de recursos externos futuros e nos projetos futuros, nas prioridades da ação do governo no segundo semestre e nos próximos anos. E como é que essas prioridades vão ser definidas? Vai ter alguma base? O governo fez uma pesquisa, tem uma pesquisa em mãos. Ele vai tomar como base essa pesquisa? Nós vamos tomar como base 3 coisas. Uma pesquisa de opinião que fizemos agora em maio, junho. Nós vamos tomar como base o resultado do encontro de lideranças do movimento popular que fizemos há 15 dias atrás. Fizemos também uma pesquisa, né? Naturalmente, os problemas principais que surgem, né, estão sempre ligados à área de segurança, à área de saúde, à área de educação, né? Nós precisamos encontrar formas de priorizar dentro dessas áreas projetos que sejam realmente capazes de reverter esse quadro bastante difícil que nós temos nas áreas FIS do Estado. Mas é preciso que se lembre que o governo do Estado, ele às vezes é visto pelas pessoas como o maior responsável. Eu tenho dado uns dados, feito umas comparações. O Estado, em 91, por exemplo, o que ele gastou totalmente em 91 é cerca de 450 milhões de dólares. Para falar em dólar, que é a moeda que não tem inflação. Nós investimos cerca de 15%, 16% disso, o que dá no entorno de 65, 70 milhões de dólares. Isso é, por exemplo, o que 2 grandes grupos aqui do Espírito Santo, o Buais e Garoto, investiram em 91. 450 milhões de dólares é metade do faturamento da CST, por exemplo. Então as pessoas olham para o Estado como se fosse uma coisa que não tem limite. O Estado tem um limite bastante definido e a sua capacidade de gastar e de investir, ela é limitada. E esses problemas não são apenas do governo estadual. Eles são, em primeiro lugar, do povo, de todo o povo, do cidadão capixaba, né? Nós precisamos buscar parcerias de maneira agressiva para poder enfrentar esse problema. É verdade. Secretário, o senhor quer dizer para nós, então, que o Estado é muito menor do que parece, né? Ele é menor do que parece. E os problemas são maiores, né? São maiores. E essa reunião de hoje é exatamente para como compatibilizar o tamanho do Estado com o tamanho dos problemas.